Os dados fornecidos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Assim, explica Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, psicógrafo do livro ditado por Humberto de Campos, a finalidade da obra. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vai nos falar da significação espiritual do nosso país. Em nosso seriado, refletiremos sobre a responsabilidade de sermos brasileiros na pátria do Cruzeiro. Temos a vocação de contraponto nas expressões materializadas e transitórias do mundo, com potencial para incentivar virtudes em favor da vida imortal do espírito. É inquestionável a magnitude das riquezas materiais do nosso Brasil, mas propomos aguçar o nosso olhar para um foco intrínseco, o Brasil espiritual, povo fraternal e generoso que sonha e trabalha, cuja alma se transformou em flor amorosa, tendo em suas sementes o vigor da miscigenação racial. Assim atesta o autor espiritual Humberto de Campos, complementando que nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Sem dúvida, veremos no futuro a terra do Cruzeiro escrever sua história de realizações morais em favor do mundo. Jesus transplantou da Palestina para o Brasil a árvore magnânima do seu Evangelho. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, caminhamos na vanguarda, sob a inspiração de Ismael, preposto de Jesus e protetor do nosso Brasil. Em nossa marcha através dos tempos, temos o dever de considerar o valor espiritual da nossa pátria e, com nossas ações e movimentos, chancelarmos a vocação deste grandioso destino. Boa noite, amigos. Que alegria sempre encontrá-los. Eu acho que está dando eco em algum microfone por aí. Uma alegria encontrá-los para mais uma live Brasil, um Coração para o Mundo. Essa live faz parte do projeto Comece pelo Começo, da FEEGO, né, da Federação Espírita do Estado de Goiás, e está na coordenação da área de estudos do Espiritismo e da área de comunicação social espírita. Sejam todos bem-vindos. Vocês não sabem o sentimento que nós temos quando nós começamos aqui, começamos os bastidores ali, conversando um pouquinho antes, e a gente começa a perceber as pessoas chegando. Então, um grande beijo a todas as pessoas que já estão aí, pessoas queridíssimas, né? Nossa. Boa noite, Dedê, que na outra live, há 15 dias atrás, estava trabalhando na Seara do Cristo, divulgando a doutrina espírita. Boa noite, Dedê. Boa noite, Valéria, boa noite, Elahá, boa noite a todos os nossos amigos que já estão aqui. E é realmente, né, Valéria, a gente fica ali conversando, mas na hora que a gente entra, que começa esse vídeo, já vai dando uma emoção, a gente já entra numa atmosfera completamente diferente, não é isso, Elahá? É verdade, eu faço muitas lives durante a semana.
E eu sinto uma espécie de uma reverência quando como se eu estivesse diante de uma autoridade. Eu tenho um sentimento diferente quando faço as lives sobre o Brasil. Como se uma majestade, alguém tivesse assim uma espécie de uma hierarquia, estivesse no comando do trabalho. Eu sinto algo assim bem particular nesses nossos momentos. Não sei se é porque a gente mexe na história e aciona determinados personagens que tiveram importância dentro desse cenário todo, e aí você acaba evocando a presença desses companheiros que têm um psiquismo ligado à história, ao poder, à espiritualidade, são personagens que passam na nossa mente pela história, então, de certa maneira, isso traz essa reverência para o trabalho, mas eu realmente sinto alguma coisa bem particular nesse trabalho que a gente faz. É uma atmosfera que a gente entra... A gente já entra emocionado, né, Ilahá? É uma coisa impressionante isso. Já dá aquele nozinho aqui assim, ó, que a gente tem que segurar. A gente se emociona já na leitura, né? Lembrando a todos que nós estamos acompanhando, né, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, a restauração de Portugal. E a gente já se emociona quando a gente está estudando, quando a gente está lendo, se preparando para a live. A gente já começa a ficar assim no clima, né, Denise? Sim. Mas, Ede, eu tenho que confessar para você, você fez falta na última live, viu? Eu me embaracei toda no começo. Eu dei uma gaguejada, falei, tá faltando alguém comigo aqui. E eu quero aproveitar já mandar um beijão para todo mundo, e em especial para Camilinha, a nossa Camilinha, que não está podendo acompanhar conosco. Então, Lili, que está aí já no chat, manda um beijão para ela. E queremos justificar a ausência da Cris hoje, né? Que ela está um pouco indisposta hoje. E aí, nós, doutora Valéria e doutora Denise, doutora Elahá, colocamos ela em repouso hoje, né? Então, um beijão, Cris, recupere, né? Fique tranquila. A gente vai se esforçar aqui para dar conta, né, Denise? Para acompanhar ela. Hoje é a gente que vai ficar assim, sem a Cris, né? Vamos ficar gaguejando, vamos ficar tudo nervoso sem a Cris hoje. E, Denise, quem é que está transmitindo a gente, para a gente agradecer esses parceiros? Os nossos parceiros, a gente não pode esquecer de agradecer a FEEGO, né, que que nos possibilita, né, essa produção dessa série, a Federação Espírita do Estado de Goiás, juntamente com os nossos parceiros de transmissão, a Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV Goiás Espírita, a TV CERJ, né, do Rio de Janeiro, assim como também a FEGO, Livraria e Editora, né, onde a Valéria também trabalha. Aliás, quem quiser conhecer a Valéria, gente, é só ir na livraria da FEGO que está lá, não é não, Valéria? Não consigo ficar longe. Não consigo ficar longe. O tempo todo eu estou lá, indo lá, porque o cheiro do livro, o contato com as pessoas, isso é muito gostoso. Eu adoro, adoro mesmo. Mas vamos começar os trabalhos hoje. Dedê, você faz a nossa prece inicial? Faço. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, por essa abençoada oportunidade de estarmos aqui, neste momento, nesta noite, reunidos em torno do conhecimento que nos trará hoje o nosso irmão Jorge Elahá. Seja, Mestre, nesse momento, o nosso guia, que nos conduzirá à compreensão, ao esclarecimento, ao discernimento de toda a história do nosso país, para que acenda em nós, cada vez mais, o amor pela pátria do teu Evangelho. Que assim seja. Nós queremos lembrar a todos para enviar suas perguntas. Nós vamos ficar aqui participando, vou acompanhar, eu e o Denise vamos estar acompanhando o chat. Se você tiver alguma dúvida, a gente vai estar conversando aqui com a Elahá. Você já coloca a sua pergunta que a gente vai já colocando aqui. Mas é um capítulo, né, que eu fiquei muito emocionada, porque é uma conversa de Eliú com Jesus, já começa ali, né? E você sabe o que me impressionou, Elahá, antes até de você... Foi o olhar dele de Senhor, volta seus olhos para, né, misericordioso.
E aí, eu particularmente tenho que confessar, eu me senti, falei assim, gente, por que a gente ainda, de vez em quando, ainda se sente desprotegido com todas as coisas que acontecem, e a gente ainda acha que não há uma condução espiritual, né? Aí, quando a gente lê esse diálogo, a gente fala assim, nossa, conforta o coração. Ela, é com você. Olá. Boa noite, Denise. Eu estava analisando, Denise, a gente se encontra toda terça-feira, praticamente, né? Toda terça-feira. Há quase 2 anos, Elahá, toda terça-feira. Eu fui me dar conta disso hoje. E toda terça-feira a gente se encontra. Porque uma hora a gente está num programa, outra hora a gente está no outro. A gente está aqui. Estou toda terça com Denise. Boa noite, Valéria. Boa noite. Boa noite, nossos companheiros que estão aí no chat. Boa noite, Marlene Rosa, de Uberlândia, ligada conosco. E boa noite, Marcos Carvalho. Marcos de Carvalho, que está aí com a gente também na nossa live. Uma boa noite para você. E boa noite para todos os demais companheiros. Realmente, esse nosso capítulo de hoje, ele começa num diálogo sobre Jesus. Mas como nós estamos no capítulo 9, eu vou me permitir fazer uma amarração para que esses personagens não fiquem soltos dentro da história, porque, de repente, alguém não pegou as partes primeiras, e aí eu vou fazer uma digressão rapidinha lá atrás, para a gente puxar algumas conexões, para fazer um pouco de sentido nesse cenário daquilo que a gente está vivenciando hoje na nossa live. Então, a coisa é mais ou menos assim. O cristianismo europeu, marcado pela Inquisição, pela violência, pelas cruzadas, pela intolerância, pelo sangue, pela morte, havia passado por uma distorção muito profunda. Ele estava extremamente alterado do seu trilho, da sua visão inicial. Tanto que até hoje, até os dias de hoje, o cristianismo europeu ele é bem diferente do cristianismo nas terras americanas. Se você conhecer o cristianismo alemão, ele não é parecido com o nosso. Ele tem uma série de rigores, de formas de funcionamento que não é semelhante à maneira como nós trabalhamos as ideias do lado de cá do oceano. Então, em função dessas circunstâncias, era preciso um lugar novo. O Cristo, então, lá no capítulo 1, numa reunião, eles decidem um lugar novo, que seria as terras do Brasil. Mas para colonizar este lugar, precisava de um povo que desse a esse novo lugar uma colonização que fosse uma colonização desprovida da vaidade, da arrogância, da prepotência dos povos ricos, porque o mais esperado é que os povos ricos, como a França e a Inglaterra, assumissem o domínio do mundo e, portanto, comandassem as movimentações de novas terras. Então, o que é feito? Um espírito em particular é convocado por Jesus para inserir-se nessa história, preparando o frágil Portugal para receber a primazia do descobrimento, porque isso aí você imaginava, Portugal não tinha as grandezas tecnológicas para conseguir ter a primazia das descobertas. Então, um espírito é designado para reencarnar e preparar Portugal para o aproveitamento do saber, para que isso se transformasse em descobrimentos. É um período no qual, já conversamos até algumas semanas atrás, há um mês atrás, no capítulo 7, onde a gente falou sobre a questão dos templários em Portugal, quando os templários foram auxiliar Portugal durante uma tomada dos mouros, e depois, quando os templários foram perseguidos, o rei de Portugal abrigou os templários no seu território, e eles então mudaram de templários para a Ordem do Cristo, e levaram conhecimentos imensos e muita riqueza para Portugal. Foi de posse desse conhecimento e dessa riqueza que eles organizaram ali os primeiros espaços para a disseminação da tecnologia. E é nesse momento histórico que esse personagem vai reencarnar para preparar Portugal.
O indivíduo que é convocado pelo Cristo para o trabalho de reencarnar e preparar Portugal chama-se Eliu. E tem esse nome na obra porque a obra tem a grafia árabe, porque Ismael é o pai dos árabes. Então, ele é chamado de Eliu porque é assim que os árabes o chamam. Mas entre os judeus ele é chamado com as vogais trocadas. Em vez de Eliu, é chamado de Hillel. Hillel. Os judeus chamam assim de maneira mais exata de Hillel, mas é Hillel. Então, Hillel foi um rabino muito importante para o cristianismo do século II. Foi um período de uma janela de tempo sem profetas em Israel em que os rabinos tinham muita importância. Atualmente, o conhecimento de Hillel norteia o pensamento judaico até os dias de hoje. Quando surge um debate sobre a Torá, pergunta-se o que cada um dos sábios do judaísmo escreveu sobre aquele ponto da Torá. E mais de 90% das vezes que se discute, o pensamento que prevalece são os escritos de Hillel. Ele é realmente, destacadamente, o rabino mais orientador do pensamento judaico. Esse homem tão singular tinha o que como pensamento? Se você pegar a síntese do pensamento de Hillel, é o amor. Ele é o rabino do amor. Ele ensina o amor antes de Jesus, 200 anos antes. É ele que vai no Velho Testamento e diz, a frase mais importante da Torá é amarás o teu próximo como a ti mesmo. É ele que vai olhar a Torá e dizer, esse aqui é o ponto. E ele baseia toda a visão dele de mundo em cima disso. Então ele fala do amor. Ele tem coisas muito práticas, do tipo assim, quando você entrar num ambiente, cumprimente todas as pessoas. E com um sorriso. Isso é pensamento de Hillel. Você entrou numa sala, tem pessoas, cumprimente todas elas com um sorriso no rosto. Seja sempre bondoso, tenha sempre a bondade e o amor como referência da sua vida. Esse é o pensamento de Hillel. Ele foi um rabino muito importante, seus textos são muito estudados e ele não tinha ninguém na época que entendesse o que ele pregava. Então ele decide pegar o neto dele e formar como um rabino. O neto de Hillel é um personagem conhecido de todos nós, vai ser Gamaliel, o chefe, ou melhor, o mestre de Saulo de Tarso. Se Saulo tivesse ouvido bem Gamaliel, a história do cristianismo teria sido outra. Então é esse personagem, com toda essa caminhada no amor, com essa caminhada no sentido do desenvolvimento dessa visão mais coletiva do homem, que é convocada para encarnar na Terra na condição de ser um príncipe daquele período, que era Henrique de Sagres, e esse cara, ele é ordenado na Ordem do Cristo, aqueles que seriam os herdeiros dos Templários, ele vai ter um título bastante elevado dentro da Ordem dos Templários, agora a Ordem do Cristo, e ele cria uma escola, a Escola de Sagres, aonde se formam os grandes navegadores. Aí Portugal se torna o grande descobridor. Portugal era uma nação humilde, uma nação simples, por isso foi escolhida, porque não tinha a arrogância de outras nações poderosas. Ela é escolhida na Europa exatamente por não ter os desvios de conduta que as outras nações possuíam. Então eles eram santos? Não, mas o Cristo trabalha com o material que ele tem. Qual é o material que eu tenho? É esse? Vou trabalhar com esse. E o Cristo trabalha exatamente assim. Eu trabalho sem pressa, porque o meu objetivo não é formar dos homens santos, mas é dar a eles as oportunidades. Eles caem, não tem problema, vamos dar nova chance. Caiu de novo, não tem, junta de novo, bota de pé. Esse que é o trabalho de um Cristo planetário, não é ficar julgando, mas é pensar como podemos dar novas oportunidades para que eles se levantem. Então, ocorre de você ter um cristianismo atrofiado na Europa, preciso de uma terra nova, Portugal é escolhido, eu capacito Portugal para isso, e o Brasil é descoberto. O período de descobrimentos mudou a mentalidade dos portugueses. Infelizmente, o poder subiu a cabeça deles.
E a gente vai observar, num intervalo de tempo razoavelmente curto, e a obra trata sobre isso a partir do capítulo 5, ela vai mostrar o quanto que Portugal estava farto com os descobrimentos de riquezas, porque não foi só o Brasil que eles descobriram caminhos para a Índia, para o Oriente, traziam especiarias e vendiam a preços bastante caros. Portugal enriqueceu tanto que olhou para o Brasil e disse: isso aqui vai me dar trabalho, deixa isso aí. Igual a gente olha para um quintal que ganhou de herança um terreno, não deixa, um dia eu cuido disso aí, deixa aí. Um dia eu mando cercar e vejo o que é que eu faço, vou fazer um condomínio, fazer qualquer coisa. Então, ele não olhou para o Brasil. Durante 30 anos, o Brasil ficou como que esquecido. Descobre o Brasil em 1500. 1501 vem a expedição, a primeira expedição. A expedição vem, faz um reconhecimento por aqui, pega de volta os que haviam ficado, os portugueses que haviam sido deixados por Cabral. Cabral deixou 2 caras aqui. Quando eles voltaram, não sei como é que eles acham o litoral brasileiro, as pessoas, mas acharam os 2 e levaram de volta para Portugal. Então, e depois, 30 anos, o Brasil ficou como que esquecido. E aí, devagarinho, as coisas começaram a ser retomadas, começaram a fazer, mas muito com um sentimento exploratório, não com um sentimento de realmente colonizar. E o que aconteceu com isso? O que aconteceu é que a alma portuguesa foi subindo nas tamancas e foi se sentindo poderosa. Aquela nação que foi escolhida por ser simples se corrompeu. E aí nós vamos encontrar no capítulo 5 a expressão desse sentimento colocada pelo autor na obra, quando ele destaca que a arrogância tomando o coração português daquele período, numa atitude de irreconhecível orgulho, decide pela escravização do elemento africano. Diz a obra que a presença dos africanos no Brasil era prevista, mas como trabalhadores, não como escravos. Essa condição de promover a escravatura foi um grave equívoco que Portugal cometeu. E, a partir desse momento, Portugal se inscreve na lei de causa e efeito. A gente diz assim, por que exploraram? Gente, você não conhece o peso da lei. Você tem noção do que acontece com uma nação que abraça uma proposta desse tipo? Os indivíduos, particularmente, se encontram comprometidos diante da lei. Aqueles que vendiam, os que compravam, os que depois castigavam, todos que, de alguma maneira, se inseriam nessa trama, foram arrolados na lei de causa e efeito para responderem individualmente pelas suas questões. Ninguém ficou impune. E a nação também responde coletivamente, porque há um compromisso coletivo a partir do momento em que aquela não era uma atitude de pessoas, mas era uma atitude do Estado. Então, quando o Estado se manifesta dentro de uma determinada perspectiva, e assim se mantém por 300 anos, não é uma decisão intempestiva, não, teve tempo suficiente para a gente pensar e repensar essa conduta. Então, Portugal se inscreve para o troco da lei, em função dos equívocos que cometeu. E aí a gente vai observar que durante um período de 60 anos, Portugal vai perder até a soberania sobre seu próprio território. Esse processo começa em 1580, aonde, em virtude de sucessivos processos de dificuldade de sucessão, Portugal vai ficar com o trono vazio. O rei morre, a dinastia acaba. Ele não tinha descendentes. E aí, o reino da Espanha, espertamente, promovendo uma aliança através de um casamento, toma Portugal. Então, é assim. Eu quis escravizar os outros. Agora eu também vou amargar o que é não ter poder sobre a minha própria vida. Durante 60 anos, Portugal perde absolutamente todas as condições. E se o rei era espanhol, ainda que ele visse Portugal como um aliado, porque juntou as nações numa só,
um rei espanhol nunca vai olhar Portugal com os olhos que ele olha a Espanha. Então, houve um apequenar da economia portuguesa, uma atrofia dos valores econômicos. E, como consequência da atrofia dos valores econômicos, aconteceu também um amolentamento do caráter português. Sabe quando a gente visita determinadas cidades que as pessoas dizem assim: aqui já teve dinheiro, meu filho, isso aqui agora está acabado, isso não existe mais, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui é uma cidade fantasma, aqui tem uma cabeça de burro enterrada, isso aqui não vai para frente nunca. Foi assim que o psiquismo de Portugal se sentiu durante os 60 anos. A presença da Espanha no comando da coroa da Península Hispânica, Península Ibérica, promoveu uma desconstrução de Portugal. Então, o que vai acontecendo? Olhando para Portugal, uma atrofia do país, um definhar. O país estava definhando sob as garras da Espanha, que utilizava-se das condições que possuía, sugando as energias de Portugal. E do outro lado do oceano, o que acontecia? O Brasil avançava fortemente, porque com a união das duas coroas, o Tratado de Tordesilhas foi para o vinagre. E aí os homens invadiram o tratado e tomaram as terras que eram da Espanha. Afinal, tanto faz ser Espanha, Portugal, é tudo a mesma coisa agora, né? E aí foi quando os homens entraram para os territórios e tornaram o Brasil com esse mapa que a gente tem. Senão era para a gente ser só de Belém até Laguna e não ter essa parte ocidental. Era para Rondônia, onde eu estou, não é? Ser Espanha, não ser nem Brasil. Não sei nem o que eu estou fazendo falando do Brasil. Mas aí o que aconteceu? Enquanto em Portugal está acontecendo uma atrofia, uma desconstrução do Estado, um definhar das riquezas, o Brasil está achando ótimo, está crescendo, está se desenvolvendo, a pujança da economia está se dando e o comprometimento dos brasileiros está acontecendo em função da escravidão. Então, aqui eu estou criando desenvolvimento econômico e compromisso espiritual. Do lado de Portugal, não está acontecendo desenvolvimento econômico, está acontecendo um estiolar da nação. Ela está definhando muito lentamente. O nosso capítulo começa exatamente nesse momento. Os espíritos assistindo no que Portugal se transformara estão perplexos com a desconstrução de tudo que havia sido feito. É como se, de repente, você tivesse construído uma escola linda, que você... todos os pavilhões funcionando com alunos, e 60 anos depois você volta, e você olha, meu Deus, minha escola toda acabada, quebraram tudo. Olha os alunos, olha como é que está isso. Eu não acredito que isso foi o lugar que eu estudei aqui, gente. Isso aqui era um lugar tão lindo, olha, está tudo quebrado, tudo abandonado. Meu Deus, o que aconteceu conosco? É esse o cenário do início do nosso capítulo. Os espíritos, observando a condição de Portugal, garroteado pela ação da Espanha, que produzia nele um processo de decadência muito grande, procuram por Jesus, na tentativa de equacionar o problema. Quero dizer a vocês, antes que alguém faça essa reflexão, mas esse problema de decadência, ele vai encontrar uma solução no final desse capítulo, vai resolver. Eu não quero que ninguém pense assim, muito bonito, né? Escravizaram o pessoal por tanto tempo, passaram só um perrenguezinho de 60 anos, Não, gente. Aguardem o Marquês de Pombal. Aguardem o terremoto de Lisboa. Aguardem a destruição da capital que vai acontecer no terremoto do século seguinte. A lei de causa e efeito vai rondar Portugal. Os desequilíbrios cometidos
iriam voltar pela lei de causa e efeito, soprando nos ouvidos dos portugueses que, à medida que eles haviam tomado, em termos de colonização, não eram as mais saudáveis. Então, eles iriam ter o seu encontro com a lei de causa e efeito. Nesse momento que nós estamos trabalhando, nós estamos vivendo a primeira onda de troco. É o primeiro momento em que Portugal vai experimentar as suas angústias em virtude dos desequilíbrios que cometeu consigo mesmo e com outros povos. Se tiver pergunta, Valéria, a gente já vai trabalhando por dentro, acho que é mais prático. Começou a surgir, de repente, né? Tinha aparecido só ali a professora Josi, né? E agora já começou. E aí começou. Quer começar da professora Josi? Da professora Josi, ela fala assim: a espiritualidade pode agir para proteger uma nação, mesmo que os instrumentos que ela utilize acabe por prejudicar outra nação? Como ocorreu no caso de Portugal, que, sob orientação do mundo espiritual, assina o Tratado de Methuen, que favoreceu a Inglaterra e, portanto, colocou a salvo o Brasil de lutas contra o poderio inglês. Contudo, arruinou as finanças comerciais de Portugal. Isso está nesse capítulo, né, Lara? Na verdade, o que acontece? Os espíritos, eles atuam garantindo o equilíbrio de todas as coisas. E nem sempre aquilo que efetivamente as nações fazem são a vontade do Criador, são a vontade da espiritualidade. Mas os espíritos se sentem atraídos por determinadas ações porque os seus sentimentos de culpa, os seus sentimentos em virtude daquilo que fizeram de equivocado, acabam produzindo essas ações. Vou dar um exemplo do Brasil recente para nós. Quem não sabe da construção de Itaipu? Quem não sabe das condições que foram oferecidas ao Paraguai, no Itaipu? A Paraguai foi extremamente beneficiado com a divisão das despesas e receitas que foram promovidas durante a construção da usina. E por que o Brasil fez isso? Nós temos uma dívida moral com o Paraguai. Nós destruímos a nação. Nós chegamos a um ponto, a gente vai ver isso quando for estudar o século XIX, chegou a um ponto tão difícil que no último ano da guerra, já em a guerra termina em 1870, 1869, no ano último, a nação já estava destroçada, não tinha mais jeito, ela não tinha mais condição de lutar. E o Duque de Caxias, que havia sido apontado pelo nosso imperador para comandar o exército na Guerra do Paraguai, já no final dela, a primeira parte ele não está na guerra, ele entra na metade para o fim. Já as vitórias já eram tão fragorosas a favor do Brasil no final, que no último ano da guerra o Caxias disse: eu não quero mais. Eu não quero mais, está me incomodando isso. Sabe por quê? Porque ele lutava contra um exército de meninos. Portugal não tinha mais homens adultos. A destruição foi tão grande que depois da Guerra do Paraguai foi facultado a poligamia porque não havia homem suficiente para povoar a nação. Isso é culpa de quem? Nós temos esse peso nas costas. O Brasil tem 2 grandes karmas: a escravidão e a Guerra do Paraguai. Então ele se recolhe. Ele diz: imperador, me incomoda, a vitória está garantida, não tem mais, a nação está vencida, não tem mais o que fazer, ela está morta, e eu não quero colocar meu nome no exército contra meninos, são garotos. E ele se retira do fronte, e quem assume no último período da Guerra do Paraguai é o Conde Deu, marido da princesa Isabel. É ele que vai comandar, mas aí já estava tudo destroçado, já era uma coisa já sediça, o final da guerra, já estavam acabados. Nós destruímos a nação que não tinha inflação, que não tinha analfabetismo, que não tinha prostituição. Então, foram formas muito dolorosas que a gente fez de encontrar a lei de causa e efeito. Então, nós não precisávamos disso, mas o Brasil leva dentro de si o sentimento da desconstrução.
da dificuldade de lidar com isso. Então, na hora de fazer um acordo, a gente acaba pendendo para determinadas coisas. Então, esses acordos que são firmados, existem alguns movimentos que têm a ver com os aspectos espirituais que as nações mantêm dentro de si. E aí acaba acontecendo que não é exatamente a vontade de Deus, mas a manifestação, muitas vezes, do próprio psiquismo das criaturas dentro do cenário daquilo que a gente busca. Não sei se eu me fiz claro no que eu quis dizer, mas Sim. No sentido de que nem sempre é isso, mas é o clamor, como a gente individualmente faz. Por que você fez isso? Na hora eu disse, não, tá bom, leva, fica para você. A gente faz isso individualmente, quando a gente tem complexos de culpa. Assim, o inconsciente coletivo nosso também faz a mesma coisa. E temos um questionamento do nosso amigo Daniel Rosa de Assis. Professor Jorge, Ismael escolhendo Portugal para descobrir o Brasil, pátria do Evangelho, nosso idioma português é mais evoluído que outros no sentido espiritual da dialética do Evangelho? Olha, o português é uma língua que teve muitas transformações. O espanhol, que vem basicamente do mesmo ramo, né, que a gente sai do latim, mas você vai tendo o francês, o romeno, o italiano, como línguas derivadas do latim. E para o lado de cá, você vai sair com um braço que vai gerar o espanhol e o português. Mas se você perceber, o português ele acabou tendo mais transformações evolutivas do que o próprio espanhol. Nós temos algumas evoluções linguísticas que os espanhóis não fizeram. Em que sentido? Algumas palavras que os espanhóis usam são do português arcaico, mas nós não temos nenhuma palavra do português que é do espanhol arcaico. Eu dou um exemplo. Eles falam entonces. Entonces. Isso era uma expressão que fazia parte daquele português lá da época de aquele Gil Vicente, naquele período lá da formação dos cancioneiros, do período seiscentista, da literatura seiscentista. Você encontra muitas formações de construções naquele período que a língua estava se edificando, em que você vê, olha, isso aqui é ainda o português rudimentar, que ainda vai se especificar. E aí você vê o espanhol guardando algumas expressões. Digamos, a palavra todavia. A palavra todavia a gente tem em português, mas a gente não usa. Não usa. Eu não digo, eu gostaria de ir, todavia não vou poder ir. Que não diz isso, mas eu não vou. Queria ir, mas eu não vou. Mas os espanhóis usam. Eu quero, todavia. Então, há algumas expressões que não promoveram a dinâmica da transformação. Então, o espanhol ele tem muitos traços do português mais arcaico. Então, a gente pode dizer que o português foi uma língua que apresentou mais dinamismo ao longo do tempo do que o espanhol. Mas não dá para a gente dizer que o português é uma língua mais evoluída do ponto de vista espiritual. A gente não tem essa garantia nesse sentido. Não há essa visão. Ela é uma língua rica, tem um vocabulário muito rico, uma precisão de linguagem muito boa. Né? A gente tem uma das coisas mais belas que o português tem é a diferença entre o verbo ser e estar, que dá uma riqueza espetacular para a língua. E se você pegar o inglês, não tem. O esperanto não tem. O esperanto não tem. É tudo ser, o estar é o mesmo verbo. E aqui a gente tem uma riqueza em função de uma coisa simples, né? Então, nós temos realmente muitas vantagens em relação a outros idiomas, mas não dá para a gente dizer que a gente seja um idioma maravilhoso espiritualmente, como um sânscrito, como um hebraico. Não, nós somos o português. Jorge, nós temos aqui na verdade, assim, são vários trechos do Roberto que eu vou fazer, todos juntos, que estão interligados, e aí eu vou fazer todos para que você possa desenvolver. Então, ele diz assim: tenho estudado o livro com cuidado e buscando significação de cada palavra do vocabulário. Neste capítulo, mais uma vez, ocorrem diálogos. Me chama a atenção e, ao mesmo tempo, me pergunto sobre Eliu. Espera aí que eu tenho que achar outra parte.
Seu diálogo era um pedido de ajuda para Jesus? Uma reclamação? O quê? Ele estudou o livre-arbítrio, lei de causa e efeito. Afinal, sendo um espírito mensageiro de Jesus, reencarnado como Henrique de Sagres, me parecia que devia ter o conhecimento sobre a dor. Sobre a dor que depura. Então, ele estava em sofrimento? Sofria algum tipo de remorso? Percebia o arrependimento do povo português? Será que pode ser uma combinação de tudo isso? A gente precisa entender, Roberto, que no livro existe a licença poética do autor. Então, não dá para você imaginar, como acontece no capítulo 1, que Jesus se vire para alguém e diga assim, aonde fica essas terras? Porque Jesus pergunta, onde ficam essas terras? Ficam no cruzeiro, então, onde ficam essas terras? Eu imaginar Jesus perguntando para alguém que um negócio que foi ele que fez é muito esquisito. Então, o que tem aí? A licença poética, em que você coloca as entidades conversando dentro de um cenário. O que a gente pode imaginar, tirando o lirismo de toda a construção do capítulo, é que Hillel procura o Cristo preocupado com o que os portugueses estão fazendo. Então, se eu tivesse que tirar todo o aspecto romancesco que o capítulo possui, qual é a leitura? Em função do estiolamento do caráter dos portugueses, Hillel procura, Senhor, dê a nós a permissão de poder fazer algo para resgatar a coragem, a fibra, o ânimo, o espírito português que está profundamente combalido por essa aliança com a Espanha. Permita, nos dê a concessão para que a gente possa montar um plano para conseguir resgatar a alma portuguesa que se encontra abatida, praticamente morta, debaixo dos escombros dessa aliança hispânica. E o Cristo, então, diz, qual é o plano? E aí eles propõem um plano, e o Cristo concorda com o plano deles. Então, a síntese é essa, mas a gente não pode imaginar que eles, esses espíritos, em função da grandeza que possuem, desconheçam coisas que são de conhecimento de todos nós, sobre a lei de causa e efeito, sobre essas circunstâncias, mas o que se ressalta no texto é a emotividade, não é? A preocupação com o outro, esse sentimento de não permitir com que haja sofrimento. Isso é que é belo no texto. Então, a gente, quando lê isso, a gente lê dentro da atmosfera de lirismo que o texto é feito, porque aí você tem que considerar que estamos dentro de uma obra literária. E aí não pode pegar o texto de maneira absolutamente literal e dizer assim, não, aqui, ó, ele disse aqui assim, então ele chorou. Jesus chorou aqui, ó, então ele estava chorando. Não, e aí ele se emocionou e as lágrimas. Então você imagina a emoção das entidades em função daquilo. Então isso são imagens que são criadas. E outras coisas a gente compreende que sejam literais, como, por exemplo, uma imagem que apareceu no capítulo passado, que emocionou muito a Denise, a imagem de Ismael passando com aquela bandeira nas trevas. Na escuridão, aquela bandeira cheia de luz, ele passando com aquela bandeira e chamando as pessoas. Nossa, aquilo ali, até eu me arrepio quando eu lembro. E isso dá para a gente imaginar que sejam questões literais mesmo, questões literais. Mas os diálogos, eles estão trançados com a poesia da liberdade poética que o autor possui. Inclusive, isso também tem aqui nesse capítulo, nesse diálogo, né? Então, Jesus pergunta para ele, né, sobre a restauração de Portugal, quais os elementos encarnados que utilizarás para essa restauração? Imagina Jesus perguntando isso, né? Mas ele responde, o que eu achei interessante é que ele diz assim, ó, nossos apelos se estenderão aos companheiros reencarnados que se encontram nas cortes espanholas e nas selvas americanas, para levantarmos a bandeira de Ismael sobre todas as frontes, como sublime legado do vosso coração compassivo e misericordioso. Quer dizer, então, ele estava contando também já com espíritos reencarnados que se encontravam, inclusive, na Espanha.
Ele vai pegar, para resgatar Portugal, onde ele vai buscar? Espanha e por assim. Ele não pega de Portugal, ele pega... Porque Portugal está vencido. Então, ele vai procurar reforços para isso, fora, para fortalecer aquele que estava fraco. E aí temos uma pergunta de Marlene Rosa. Meu Deus! Jorge, sempre tive curiosidade em saber a razão espiritual da raça negra, sendo escravizada. Por que passou por tantas opressões? Prova, expiação? O Brasil é o maior devedor até hoje? Mãe, vamos devagar. Aí tem muita coisa. O que a gente sabe sobre a questão da escravização é que ela não era prevista. Então, não havia previsão para que isso acontecesse. Os portugueses vão lá, capturam um grupo de africanos e trazem na condição de escravos para o Brasil. Dor. Esses que são trazidos estão em prova, estão em expiação. O que eles estão? Eles estão, em princípio, em prova. Por quê? Porque nem todas as pessoas que passam por sofrimentos obrigatoriamente estão em expiação. Posso ter pessoas em sofrimento expiatório, sofrimento provacional e sofrimento missionário. Mas a expectativa inicial é que eles fossem espíritos que passam por provas, não por expiação. Por que dizemos isso? Porque eram almas simples, sem vínculos kármicos, espíritos iniciantes, como, por exemplo, os indígenas do Brasil, que também foram escravizados e que a gente não lembra. Eles foram escravizados porque era expiação? Prova. Almas recém-saídas da infância espiritual, capturadas pela perversidade do outro. Então os índios deviam para a lei. Esses primeiros, não. Eu disse primeiros. Não. Então, ocorre um movimento de escravização. E nesse movimento de escravização, almas simples são manipuladas, vamos usar a palavra, abusadas a partir da ação desse elemento inteligente e mau. Quando isso acontece, o elemento mau inscreve-se na lei de causa e efeito. Se agora você está na lei. Agora a conversa mudou. Você vai encontrar a lei do retorno. Então, num segundo momento da escravização, ocorre esse fenômeno que aconteceu, que emocionou muito a Denise na semana retrasada, em que, percebendo que os portugueses não iam parar com a escravidão, o que fazem os espíritos? Bem, vamos aproveitar esse momento da escravidão para ver as almas que precisam passar por essa circunstância agora numa condição expiatória. Então, num segundo momento, espíritos na condição expiatória aparecem nesse cenário, passando pelas dores, por processos de expiação, em função daquilo que eles haviam cometido no ontem, na Europa. Eles traziam muitas culpas nas relações com o cristianismo e, por isso, muito sofrimento. Aí essas entidades são trazidas chamadas pela bandeira de Ismael que passa nas trevas capturando os desejosos, que através dessa experiência se levantassem. Aí você vai ter espíritos que estavam em prova se juntando a um outro grupo em expiação. Então, eu tenho 2 grupos aqui vivendo a questão da escravização. Quem são eles? As almas singelas, que estão passando por um processo de exploração, pela maldade do outro. Aí você diz, mas isso é um absurdo, está acontecendo hoje no Brasil, nas nossas cidades grandes, onde pessoas singelas estão sendo exploradas pelas classes dominantes, gerando bolsões de miséria. E a gente vive dizendo que é processo expiatório. Nem sempre é. Entre eles, tem processo expiatório? Tem, mas tem processo provacional. Eles foram trazidos para próximos daqueles que poderiam lhes ensinar, para que eles pudessem se esclarecer e criar uma sociedade próspera. Mas os inteligentes e egoístas estão explorando e gerando esse desnível social que provoca todo esse conjunto de sofrimentos que a gente assiste na nossa sociedade. Quero dizer que as classes sociais não são criação de Deus. São dos homens. Então, surge ali 2 grupos. O grupo provacional,
explorado pelos perversos, o grupo expiatório. Quem são os expiatórios? Os devedores que Ismael foi buscar e os escravocratas que nasciam entre aqueles que estavam para expiar. E entre os que viviam na escravidão, havia os missionários também. Missionários como escravos? Eles vinham para adoçar o coração dos outros. Renasciam como escravos e diziam, não odeiem. Eles são escravos das suas imperfeições. Quem tem dúvida, leia a obra Senzala, de Salvador Gentili, e encontre lá os espíritos superiores na condição de escravos, que eram grandes mentores encarnados dos grupos e que, depois da desencarnação, alçaram voo para o infinito e seus senhores ficaram cativos das suas imperfeições. Então, de certa maneira, Marlene, a condição é basicamente essa. Agora, não se resolveu. Você pergunta se o Brasil é o maior devedor. Tem nações mais endividadas que o Brasil. Nem vou dizer o nome dela, mas tem nações mais endividadas que o Brasil. Brasil deve. Brasil deve e os brasileiros devem. Por que tanto problema social nesse país? Você está achando que é fraco durante 300 anos você vender e comprar gente? Então está aí o ranço, está aí o resultado. Porque nós somos poucas das nações que no século XIX ainda comercializávamos pessoas. As colônias hispânicas aqui nunca comercializaram, tá? Não existe o elemento africano na composição étnica da Argentina, do Chile, do Peru. Tem um microfone. Tá Eu acho que é o ventilador em cima da Denise. Não. Espera aí que nós vamos testar. Espera aí, Dê. Não é o meu que eu não dou de microfone. Deve ser o da Denise. É o da Denise, que não está fazendo mais barulho. Então, a condição de nós termos a escravização, ela decorre dessas três situações distintas. Ok? Antes de eu trazer a próxima pergunta, tanto a professora Josi como o Roberto agradeceram as respostas aqui. Né? Professora Josi é minha coleguinha, que ela é professora de matemática também. O Jailson Carlos, lá de Recife, ele perguntou assim, Jorge, algumas linhas espiritualistas falam que o Brasil irá receber muitos povos por causa das catástrofes naturais. O que você tem a dizer sobre isso? Essa linha de que o Brasil receberá povos pelas catástrofes, ela está realmente em muitas das doutrinas do espiritualismo moderno. Existe uma frente de ideias chamada New Age, ou espiritualismo moderno. O espiritismo é mais um elemento dentro dessa grande frente de ideias, onde você tem várias doutrinas. E, realmente, entre essas várias doutrinas, o pensamento de que o Brasil poderá vir a receber é bastante frequente. O que a gente encontra na doutrina espírita sobre isso? Na obra A Gênese, no capítulo 18, Kardec diz que haverá maremotos, terremotos, furacões, etc., uma série de fenômenos que são de ordem material. Mas ele diz que esses não serão os maiores problemas que o mundo irá enfrentar, que as maiores catástrofes serão sociológicas e não naturais, não são geológicas. Aí você diz, mas como assim? E eu vou explicar. Dá uma olhada para a Europa e verifica se o pessoal que está entrando na Europa como migrante está vindo por terremoto, furacão ou por problema das criaturas humanas. Os refugiados que entram na Europa estão vindo de quê para lá? É porque deu um furacão, rachou a terra, foi uma seca? Mal dos homens. É mal dos homens. Nações perversas, cruéis, guerra, violência, desamor, criado pela própria criatura humana. O homem destruindo o próprio homem que foge para outros lugares. Então, essas migrações, elas se dão em função dos processos que a criatura humana faz e não necessariamente por fenômenos de fundo geológico. E por que elas migram para a Europa?
Porque no século XIX, a Europa explorou essas nações. Vou dar o exemplo do Líbano. O Líbano era a possessão francesa do século XIX. Então, a França ensinou francês para os franceses. Todos os libaneses falam francês. Todos não, hoje falam muito inglês também. Mas até uns 30, 40 anos atrás, a segunda língua era o francês, que o seu colonizador impunha sobre seu povo. Quando os libaneses querem sair do Líbano para ir para algum lugar, eles vão para a Alemanha, eles vão para a Inglaterra, eles têm que ir para a França. Eles falam a língua, eles têm que ir para lá. Então, é assim, é o ioiô da vida. Você explorou lá, você criou vínculo. Quando ele precisa, ele vem para cima de você. Do jeito que vai, volta. Então, quando a Inglaterra colonizou a Índia, ela criou um vínculo kármico com a Índia. Quando os hindus querem sair daí para a Europa, eles vão para onde? Eles vão para a França? Vão para a Alemanha? Vão para a Inglaterra. A Inglaterra está cheia de hindu, cheia de hindu. É o troco da lei. Você domina, impõe sua língua e sua cultura, amanhã a fragilidade da nação que você explorou devolve para você pela lei de causa e efeito. Então, eles vão para a Europa por esse motivo. Eles poderão vir para o Brasil, é possível que venham, quando eles perceberem um segundo movimento. As nações da Europa não integram seus migrantes. Se uma família de uma outra nacionalidade entra num país europeu, ele tem uma dificuldade enorme de se inserir no país. O país rejeita, não consegue integrar a pessoa no seu ambiente. A pessoa sempre é vista como um indivíduo de segunda linha. Então, é preciso um trabalho muito grande para a integração desses migrantes na sociedade europeia. No Brasil, isso não acontece. Você pega aí uma quantidade imensa de haitianos que vieram para o Brasil, estão todos integrados no Brasil. Eles usam o SUS, colocam os filhos daí na escola. Não há nenhuma diferença. Não são colocados em guetos. Eles têm a vida deles. Como podem ter propriedade, pode comprar terreno. Em outros lugares, não. Você não é daqui, você não pode comprar, você não pode ter propriedade, não pode ter empresa, não pode ter nada. Você até mora, mas aqui você é sempre um hóspede. Não é como um cidadão. A lei brasileira é muito, muito acolhedora. Então, quando esses povos começarem a perceber o perfil da sociedade brasileira no acolhimento, é provável que esse deslocamento se dê em direção ao Brasil. Mas isso não se dará, Roberto, por uma razão unicamente espiritual. O Brasil não. É porque, no sentido prático, a Europa não é acolhedora, o Brasil é, e pode ser que aconteça esse fenômeno. Porque muitos venezuelanos vieram para o Brasil, eu acho que aí em Goiás deve ter um bocado, não, Valéria? Imagina aqui em Rondônia, que é quase fronteira com a Venezuela, está cheio aqui. Acho que até aí em Santa Catarina deve ter. Aqui em Jaraguá do Sul também tem. Pois é. Eles estão por todo o país. E a gente vai acolhendo, eles estão trabalhando, eles estão junto conosco trabalhando. E eu já conversei com muitos deles, trabalho no IBGE, a gente faz muita entrevista em residência e cai em alguns lares que são de venezuelanos. Eles dizem, o acolhimento no Brasil é diferente de outros países. E uma coisa que eles destacam, meus filhos estão na escola. Isso é verdade. Elahá, o Jorge lá atrás, ele tinha feito... antes de eu passar para Jorge, o nosso amigo Otacílio está aqui, e aí quando você fez a explicação de novo da expiação, das provas, né? Ele colocou, Elahá, você já explicou isso, né, numa live passada, já tinha sido falado, Foi. Mas é sempre bom repetir, pois é preciso compreender a justiça e a misericórdia divina. Otacílio, saudades de você. Temos também a Isabela, que está aqui, que faz parte do projeto Comece pelo Começo, como o Otacílio, e é saudade de vocês, né? Eles estão aqui. E nós temos lá atrás, quando eu coloquei todas aquelas perguntas do Roberto, ele tinha perguntado, a última pergunta, ele estava falando justamente da dor, né? O sentimento aqui, que ele estava vindo ali do português e tudo mais. Aí, então, ele pergunta aqui, quando Eliú decide chamar a Casa de Bragança ao trono, Jesus diz que tais pessoas são as mais representativas, mas não são as mais necessárias. Por que será que Eliú não pensou melhor e mudou? Porque exatamente o que acontece?
A função de um mentor não é decidir pelo seu protegido, é abrir oportunidades para que ele tome decisões diferentes. Assim como Eliú não interfere na decisão dos portugueses, mas intui, o Cristo sugere, mas não impõe. Porque se o Cristo impuser, não é mais Eliú que está decidindo, já é o Cristo. Então, respeitar o livre-arbítrio do outro é muito importante. O Cristo deveria estar vendo outros personagens que poderiam ser convocados. E aí eu quero destacar aqui uma questão, entrando um pouco no capítulo de hoje, mais especificamente, em função da dor de ver Portugal destruído, Eliú procura pelo Cristo, propõe uma ação de resgate da nação portuguesa, e ele diz que vai levantar um descendente do rei Afonso. Porque o rei Afonso, que tinha sido lá atrás o primeiro, ele teve a sua dinastia que foi descontinuada, houve uma quebra, perdeu o trono. Mas seus descendentes continuaram, ainda que fora do trono. Aí ele vai levantar uma pessoa para que ele restaure Portugal. E esse rei, que vai ser chamado para construir Portugal destruída, é o rei Dom João IV. O nome dele, interessantemente, é passado para a história como Dom João o Restaurador. Olha aí. As pessoas perceberam que ele realmente promoveu um processo de restauração de Portugal. E ele só reina durante 15 anos. Ele reina 15 anos, e em 15 anos ele faz uma guinada em Portugal e recoloca o país de volta nos trilhos do desenvolvimento. Porém, detalhe, como que ele restaura Portugal? No diálogo? Não. Na espada. São guerras, é violência. Ele vai libertar Portugal do jugo da Espanha, mas não é no diálogo, não. É no campo de batalha, é no sangue. E ele consegue a libertação de Portugal. Teria uma outra forma para se conseguir fazer isso? Talvez tivesse. Eliú não viu. Mas o Cristo disse que não é a melhor opção. Tem melhores, que podem não gerar tanta dor. Porque a gente, às vezes, diz assim, aí então o exército tal entrou, aí eles lutaram, venceram a batalha e chegaram. Esse venceram a batalha é morte, gente. É mãe que chorou, é a esposa que ficou sem marido, é criança que ficou sem pai, é dor, é tristeza, essa coisa assim. E aí venceram os outros, mas diante de si mesmo tornou-se uma alma vencida. Então, o restaurador, ele realmente restaura Portugal, mas a peso do sangue. Talvez tivesse uma outra alternativa. E aí eu evoco aqui a figura de Gandhi. A Índia poderia ter se libertado até mais cedo da Inglaterra. Gandhi, com aquela proposta de não violência, a tal da ahimsa, que era a maneira como ele propunha da gente se comportar sem reagir ao agressor, aumentou o tempo de escravidão. Mas quando o laço se desfez, não gerou ódio. Então, eu poderia ter um libertador para a Índia, que convocasse o povo para pegar nas armas, e era rapidinho que a Inglaterra se espertava. E aí poderia fazer uma libertação até mais rápida. Mas e o karma? O Gandhi dizia, eu sou contra a violência, porque a violência parece fazer bem, mas o bem que ela faz é temporário e o mal que ela faz é duradouro. Então, assim também, Dom João IV vai restaurar Portugal, vai fazer a retomada da liberdade, desatrelando a coroa portuguesa da coroa hispânica. Mas como que ele faz isso? Tem um nome, chama Guerra da Restauração. A Guerra da Restauração é no campo de batalha, em que os portugueses se organizaram e conseguiram se libertar da Espanha. E aí você vai ver a nação recompondo a sua história, mas com as feridas naturais de um processo de morte e de violência.
O Roberto ainda traz mais uma indagação aqui, que ele diz assim: digo isso porque outros povos, ele está falando da dor, né, do sofrimento, da época também sofreu muito. Não só o português, nações africanas, a Índia, outras nações europeias. Jesus enxergava todos como irmãos. Ele o não? Por ele estar representando. Essa é a característica de um Cristo planetário. Quando você lê a obra de Leon Denis e você lê a obra de Kardec, você percebe uma diferença muito grande entre as entidades que escrevem. Você lê o texto de Kardec e você lê, fecha o livro e pergunta: onde esse autor está morando? Não sabe. Você não sabe onde Kardec vive. Fecha a pergunta: em que século ele vive? Você não sabe em que século ele vive. Você não sabe nem o tempo e nem o lugar onde ele vive. Agora, pega uma obra do Leon Denis e leia. Você vai dizer: ele mora na França, e ele é do século XIX, ou ele é do século XX, dependendo da obra que ele escreveu. Por quê? Porque Leon Denis tem o traço francês dentro dele. Kardec tinha uma visão mais universal, tinha uma preocupação de fazer uma obra que não falasse, não tem França em lugar nenhum. Ele não trata a França de maneira diferente. Já Leon Denis tem toda essa preocupação. Tem uma obra chamada Joana d'Arc, que é quem? Ela é uma heroína francesa. Por que ele não foi escrever sobre os heróis da Escandinávia, da Alemanha, da Prússia? Então, você vai perceber que as características que a gente vai apresentar desse processo são todas elas vinculadas a esse grande mecanismo que a vida tem. E a gente, às vezes, não se dá conta. Um Cristo planetário, ele tem uma visão do planeta como um todo. Ismael, embora seja uma entidade de elevação maior, ele tem uma preocupação maior com o Brasil. Ele tem preocupação com o Brasil. Você vê Bezerra tem preocupação com o Brasil. O Brasil. São brasileiros. São espíritos. Ah, mas não deveriam ser. Mas é da característica dele. O cara não é puro. Se ele não é puro, ele tem, porque ele tem impureza. E uma das características é você ter algumas predileções, é da característica. De repente, Bezerra de Menezes tem uma predileção pela doutrina espírita. Por que ele não vai na igreja protestante fazer a mesma coisa? E lá tem outros que fazem esse trabalho. Ele está do lado de cá. Então, não são espíritos puros. Então, se eles não são puros, eles têm ainda algumas coisas. E isso é um dos aspectos. E eles não enxergam tudo. O Cristo até disse para ele: tem melhores, mas eles não enxergam. Deixa executar como vai. É isso que dá para fazer? Vamos fazer. E só respondendo o Roberto aqui, Roberto, antes de fazer a pergunta da Bernadette, nós estamos estudando juntos, viu? Então, você pode fazer perguntas, sim, e as dúvidas trazer, porque a gente está aqui aprendendo. Na hora que você viu aquilo que o Lahá começou a falar, você observar o meu rosto e da Denise, nós estávamos assim: nossa, tudo isso, a gente estava absorvendo tudo que estava sendo falado, nós estamos estudando juntos. Então, é muito legal receber suas perguntas. Mas vamos lá, Dê, a pergunta da Bernadette. Tem a pergunta da Bernadette, que ela pergunta de quem Dom João IV era descendente. Dom Manuel. Dom Manuel era o rei de Portugal quando o Brasil é descoberto. Então, ele é descendente de Dom Manuel, que depois, na sequência, eles perdem a coroa, né? Nesse período aí, a dinastia de onde vinha Dom Manuel acaba perdendo a coroa, e aí eles vão restaurar a coroa na volta, com a separação de Portugal da Espanha. Bom, a gente já vai partir, né? Porque o nosso horário já está chegando. Né? Fica tão bom que a gente fica tão entusiasmado. Agora que eu fui olhar ali, gente, quanto tempo já faz? Passa muito rápido o tempo. Muito rápido. Mas eu não posso deixar de registrar, e os meninos concordam comigo, o que eu acho bem interessante da nossa FEGFlix, né? Desse trabalho que a gente tem realizado, trabalho sempre que é da espiritualidade, né? O grupo já entendeu isso, né? Ficou muito claro. É justamente as contribuições que vem aqui no chat. O Marcos, toda hora, ele coloca uma informaçãozinha ali, contribuindo com todo mundo, aí aparece sugestões de livros. É muito gostoso perceber vocês participando e outra, né? Oi, tudo bem com você? E aí? Que bom que você está aqui.
Gente, é tão gostoso que a gente percebe esse contato. É uma turma, né? É muito gostoso isso. A gente fica muito feliz de saber que vocês estão acompanhando com a gente. Sim. E estão fazendo amizades, né? Tem pessoas que a gente está fazendo, estreitando lá. Às vezes, enquanto a pessoa me chama nas redes sociais, chama ali para a gente fazer amizade. É uma delícia ter esse contato com vocês. É muito bom mesmo. E a gente fica muito feliz com a participação de todos. Isso mesmo, Patrícia. Família Ferro Flix. Estamos juntos nisso aí. Elahá, nós temos uma pergunta especial aqui, Elahá. É do Japão, essa? É do Japão, Henrique Fukuda. Está aqui. Meu Deus! Já é amanhã. Já, exatamente. Mas Leon Denis já não sabia que ali habitava um espírito que foi discípulo de Jesus? Um ex que era Judas Iscariote? Sim, sim. A obra Joana d'Arc é uma obra que resgata a figura de Joana d'Arc como sendo a reencarnação de Judas. Essa é a tese do livro de Leon Denis. Joana d'Arc, a médium, Joana d'Arc médium, é uma obra que ele escreve apresentando Joana como sendo a reencarnação de Judas. Mas o objetivo, se você ler a obra, é Joana, que é uma heroína francesa. Então ele vai dizer, quem é esta mulher? Ela é Judas. Que ele traiu, ela foi traída, não é? Então ela vai viver, de certa maneira, o reverso da medalha nas interpretações que Leon Denis faz sobre essa questão. Mas o que eu quero dizer não é que seja ou que não seja verdadeiro, é o personagem pelo qual ele se interessa e a figura pela qual ele se importa, né? E aí você vai ver que ele está voltado para heróis franceses. Pegue o livro Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis. Ele fala na França em todos os capítulos. Aqui na França, que é a França, que na França, França. Então é muito recorrente essa figura da França nos textos. Às vezes ele fala assim, nós do século XIX. Isso aparece no livro O Problema do Ser, Destino da Dor. Ele se localiza no tempo, no livro. Kardec não tem, você não vê. O Kardec, no máximo, fala assim, neste século, mas ele não diz qual é o século que ele está. Neste século, observa-se. Então, é bem típico essa questão. Leon Denis fala de pessoas de seu tempo. Assim, os escritos de fulano de tal, ele fala de pessoas da época que ele vivia, de encarnados. Kardec não se refere a encarnados nos seus textos. Você vai encontrar na Revista Espírita lá, uma coisa ou outra. Mas quando você vai para a obra básica, não tem uma pessoa assim que ele trate lá. Então, é uma maneira diferente de trabalhar isso. Muito bom isso. E aí, até assim, Lúcia está dizendo aqui que pena que chegou agora, ela está em Orlando. Lúcia, está gravado, você pode assistir, né? Todas as nossas lives estão gravadas no canal da FEEGO, né? Nos canais parceiros também. Então, se você chegou agora, perdeu o comecinho, você pode ficar tranquilo que você consegue assistir lá nos canais do YouTube, tá? Você pode ir lá que você vai. E o Henrique, lá do Japão, só mandou abraço para vocês dois. Olha, eu tô ficando enciumada aqui na conversa, né? E o nosso... Isso. Só para os dois. Fiquei com ciúme, Henrique. Uai, não tem coraçãozinho para mim também, não? Bom, nosso próximo encontro... Não, eu quero falar. Não, só vou. Você quer completar alguma coisa? Eu quero. Ah, tá. Então, por favor. Antes da gente falar do próximo encontro. Eu quero falar. É o seguinte. Só para terminar, um ponto final para a gente terminar o nosso capítulo é que um tratado é assinado entre a Inglaterra e Portugal. É através desse tratado que eles conseguem a força para se libertar. Portugal sozinho não se libertaria. Então, como é feito isso? É feita uma aliança entre Portugal e a Inglaterra para lutar contra a Espanha. O que a Inglaterra ganha com isso? O que ela tem que se meter? O que ela queria? Ela queria uma proximidade com Portugal. Vocês vão lembrar que depois Dom João VI vai abrir os portos das Nações Amigas para a Inglaterra. Dom João VI vai ser escoltado pela esquadra
inglesa fugindo do domínio de Napoleão Bonaparte. Então, a relação de Portugal com a Inglaterra é muito forte. E nesse momento aqui, ainda é século XVII, 1640, um pouquinho antes, o tratado é firmado e a Inglaterra diz, não, eu vou te ajudar militarmente para combater a Espanha. Então, se juntam as duas nações para conseguir libertar Portugal. O que a Inglaterra ganha? Portugal se compromete a não desenvolver a sua indústria e comprar produtos ingleses. E o que ganha Portugal? O apoio militar da Inglaterra. É uma espécie de uma OTANzinha. Então, ele se junta com a Inglaterra para combater seus inimigos. E aí, juntos, são mais fortes e, ao mesmo tempo, a Inglaterra diz, mas eu quero o teu mercado consumidor, porque a tua indústria você não vai desenvolver. Eu te darei os produtos industrializados. E Portugal, querendo a sua liberdade, negocia isso. E aí, essa aliança se forma, a Inglaterra fica forte nesse processo de dominação, e você vê que a Inglaterra não invade as costas brasileiras. Os franceses invadem, os holandeses invadem, os ingleses nunca vieram. Eles tinham uma aliança e eles pegavam por fora dos portugueses. Então, os portugueses tiravam o ouro e o ouro passava para a Inglaterra. No fundo, o ouro também não ficou em Portugal, ele seguiu para a coroa inglesa. E isso acabou produzindo um desinteresse da Inglaterra de vir para cá, se eu consigo a riqueza só administrando de longe. E aí, esse acordo foi firmado e Portugal, então, se liberta e vida nova. Recomeça a história, então, no nosso capítulo 10, a gente vai encontrar um Portugal já liberto, um Portugal numa condição diferente, retomando sua história, num novo cenário, onde novos dramas irão acontecer dentro da sociedade portuguesa, porque a gente vai começar a ingressar num período de muitas dificuldades do ponto de vista, como é que eu vou dizer, econômico, com a chegada do Marquês de Pombal, mas no capítulo da próxima quinzena a gente ainda vai ver um pouquinho da história do Brasil. A gente não vai ainda direto a Portugal, vamos ver do lado, vamos atravessar o oceano, vamos voltar para ver as bandeiras, o resultado da invasão que a gente fez no período da União Europeia. Você vê como foi bem feitinho. 60 anos a gente pisou do lado de dentro, não saiu mais. Não teve mais a gente voltar. E aí a gente vai ver as bandeiras na próxima live que a gente tiver. Dia 22. Dia 22. Dia 22, nós estamos no capítulo, vamos falar sobre o capítulo 10, as bandeiras. Isso. Aí, com certeza, Cris, presente, estabelecida, sim. E aí a gente vai tratar desse assunto, né, maravilhoso. Obrigada pelos coraçõezinhos, viu? Pois é, agora quem não chora, só deu Valéria no chat agora. Obrigada pelos coraçõezinhos, amei. Quem não chora, né? Não ganha. Eu chorei, ganhei. Até o Henrique mandou. Coraçãozinho para você também, Valéria. Konnichiwa, ohayou gozaimasu. Nossa, mas é demais esse menino. Me perdoe, Valéria San. Coraçãozinho para você, Henrique. Mas é muito bom estar com vocês e estudar juntos, né? Eu acho que está sendo maravilhoso. E essa obra está trazendo para a gente muitos sentimentos, né? Muito olhar para o nosso país, que eu acho que e fazendo a gente refletir sobre várias questões, né? Como brasileiros, como o filme, né? A abertura que a Cris produziu, que ficou belíssima, que nos convida a isso, né? Essa reflexão. Eu estava olhando o filme da abertura, gente, esse foi o primeiro que ela fez, a gente não tinha nem feito a série ainda. Aí eu vendo, digo, gente, o que ela desenhou se concretizou, né? Porque, assim, só um parênteses para as pessoas saberem, a nossa proposta era não fazer um estudo do livro, era fazer um estudo da história do Brasil apoiada no livro. Então, por isso que a gente faz tantas incursões na história, às vezes a gente passa um período longo falando da parte material, não, porque o rei tal, não sei o quê e tal. E, puxa, mas isso aí nem tem espiritismo. É para encaixar a parte espiritual com a parte histórica e não fazer um estudo da obra, porque às vezes aparece o nome de um personagem. Quem é esse cara aqui? Sei lá, passa em frente, vamos para frente. Sim. E a gente tem a preocupação de ir abrindo esses personagens para que a gente entenda o encadeamento da história.
E veja, essa obra foi produzida em 1938. Como que o Chico, com 28 anos de idade, sem conhecimento de nada, poderia conceber uma obra dessa magnitude num lugar isolado? É inexplicável, gente. Não tem, gente, não tem. Não tinha nem livro para poder acessar isso, não tinha nem livro. A informação que tem nesse livro não tinha na época em lugar nenhum. Não tinha. Não. Maravilhoso. Então, aqueles que não estão acompanhando, por favor, acompanhem. Aqui vai ficar ruim a imagem minha, porque ele é verdinho, né? Aí fica ruim a imagem. O meu ainda é do... Oh, meu Deus. Eu sou dessa época. Ô, Denise, pede eu sou dessa época. livraria.fego.org.br. Pede um livro novo. As páginas são amarelinhas, as páginas. Oh, meu Deus. Nós queremos agradecer a todos pela participação, pelas perguntas, pelo boa noite de todos. Muitas pessoas participando do Brasil e de fora. Isso é muito gostoso de ter todos vocês aqui conosco. Realmente muito bom mesmo. A gente fica muito feliz de ter todos vocês. Denise tem igual do Otacílio. Otacílio, livraria.feg.org.br para você também, viu? Denise, deixa a gente com o nossozinho aqui, né, professor? Aqui, ó. Deixa a gente aqui com o nosso velhinho. Denise, suas considerações finais? Olha, Valéria, eu quero trazer como consideração final que como ela falou, cada capítulo é uma emoção, né? A gente se emociona a cada leitura de cada capítulo. E esse capítulo, o que me emocionou já foi no começo, né? Quando Eliu procura pelo mestre, pedindo, então, auxílio paternal para as terras portuguesas. Justamente para aproveitar aquelas forças derradeiras, como ele diz, para a reorganização política e econômica. E Jesus já começa com uma frase que já toca, que ele fala assim: Eliu, sabes que a minha piedade não se reveste de excessivas exigências. Quer dizer, então, até nesse momento de pedida de auxílio para Portugal, ele de novo diz, fora o jugo leve, que realmente a piedade dele não se reveste de excessiva exigência. E isso a gente tem que estar sempre em mente, né? Porque, como você disse logo no começo, né, parece que esse capítulo nos traz justamente a presença de Jesus. Então, toda vez que a gente ora, que a gente acha que, nossa, Jesus está tão longe, né, da minha oração, não está ali do lado, né, sem fazer exigência nenhuma, porque a misericórdia dele e a piedade não tem tamanho, não tem. Então, quando a gente ora, pode ter a certeza que Jesus está aqui, do seu lado, sem cobrança, sem excesso de absolutamente nada, a não ser um excesso de amor. E nesse capítulo a gente viu isso. Esse capítulo realmente foi... Todos, né? Todos a gente emociona. Eu nem posso falar que eu e Denise choramos com propaganda de margarina, a gente está chorando, nós duas, então eu nem posso. E aí, a cada capítulo é uma lágrima, não tem como, gente. Eu quero deixar um grande abraço a todos, lembrando que nós retornamos dia 22 com a live do capítulo 10. Elahá, suas considerações finais e a prece que toca nossos corações. Tá bom. O que eu queria só comentar no sentido da gente perceber como que a espiritualidade se movimenta. A gente às vezes não percebe, mas as movimentações dos povos, elas não se dão num dia, numa semana. Foram 60 anos para que a coisa acontecesse, ela se mudasse. E a gente às vezes tem muita impaciência com as questões políticas, com os momentos que a gente vive. E a gente precisa ter a serenidade de dizer assim: tem alguém no comando das coisas. Eu não preciso me desesperar. Eu não preciso atacar ninguém nas redes sociais. Se eu faço isso, é porque eu desconheço o mecanismo daquilo que acontece no mundo espiritual. E se a misericórdia de Jesus não é exigente, ele é tolerante e está sempre disposto a oferecer novas oportunidades, que a gente confie
nisso, que a gente acredite nisso, porque a gente precisa ver. Eu fiz questão hoje de fazer aquela retrospectiva, porque a nossa história de hoje era em cima de Portugal, praticamente o Brasil não apareceu. Nossa conversa era lá, então tentar fazer aquele resgate histórico para a gente poder se encaixar e pensar a figura de Eliú, que estava lá atrás, como meio que esquecida da história, esse cara que apareceu. Então foi preciso retornar isso e ver como a espiritualidade age. Decide pela terra, faz com que as coisas sejam assim. Os portugueses escravizam e nem por isso eles são abandonados. Está errado, mas a gente vai lutar para conseguir. Então veja, se uma nação que escravizou, que fez, que torturou, que fez tanta coisa, encontra da misericórdia do Cristo o olhar, depois de ter se acabado no egoísmo e no orgulho, transferimos isso para nosso ambiente pessoal. Quando a gente erra porque ficou orgulhoso, porque ficou vaidoso, e se destrói por conta disso, nós não estamos abandonados por Deus. E no momento propício, Ele encontra as formas de nos reconduzir ao seu aprisco e guardar as nossas almas. Vamos orar? Senhor, a tua infinita misericórdia, derramada por sobre toda a terra, tem oferecido a nós almas frágeis, sedentas de paz e de serenidade de espírito, a perceber, Senhor, as tuas inúmeras e incontáveis tentativas de despertar nas nossas almas a chama do amor, a iluminação de propósitos superiores, a quebra das nossas algemas espirituais e o extraordinário dom de sentirmos, enfim, a capacidade de representarmos nas nossas vidas a tua imagem e semelhança. Por isso, Senhor, nos dias de agora, em que a nossa sociedade se debate, apunhalada pelo desamor e pelo ódio, em que o mundo se divide e que irmãos contra irmãos levantam as suas espadas na expectativa de defenderem as suas ideias, até com a própria vida. Quando nos defrontamos com tantos quadros de intolerância nos dias atuais, os nossos olhos se voltam para ti, Senhor, para te rogar que tu venhas em nosso auxílio, nos fazer relembrar a tua presença augusta ao longo de toda a história da humanidade, as inúmeras vezes que a civilização, combalida pelo orgulho, mergulhou no fosso profundo do desequilíbrio, do desamor e do ódio. E tu nos resgataste pelo exercício do amor. Francisco de Assis. Renascimento. John Hus. Lutero, Allan Kardec. Quantas oportunidades nos concedeste, Senhor, para que nós não nos perdêssemos no labirinto do ódio e do desamor, da intolerância e da descrença. Tu tens demonstrado a mãos cheias a tua preocupação incessante em nos oferecer a oportunidade de nos colocarmos de pé. E quando as garras sombrias do materialismo investiu contra a Europa,
destruindo os mais belos edifícios do saber, promovendo a desconstrução pelo ateísmo infeliz. Tu respondeste com a mensagem espírita para que a luz da imortalidade nunca desaparecesse da humanidade. É dentro desta crença, Senhor, que depositamos os nossos corações nas tuas mãos, para que tu acerenes as nossas almas, para que tu fortaleças os nossos melhores propósitos, no sentido do entendimento e da convicção de que a história da Terra, a história do Brasil, encontra-se nas tuas mãos. Ainda que nós insistamos em manchar de sangue os teus planos e tentar escrever com a tinta das nossas veias a história do nosso país, tu sempre tens demonstrado, Senhor, a forma dúlcida de derramar ungüentos e bálsamos sobre as feridas que nós mesmos abrimos nas nossas próprias veias, para nos ensinar que através do amor, sim, através do amor, nós temos a condição ideal de construirmos as páginas que tu desejas na história do mundo. Por isso te rogamos, acerena as nossas almas, leva para longe dos nossos corações as angústias que nos tomam e nos faz assim sermos partícipes das redes sociais, sem desamor, sem o ódio, sem a violência das palavras, mas na certeza de que nos agasalhamos nos teus braços todas as noites, quando retornamos ao mundo espiritual, para relembrar que somos espíritos. Confiados assim inteiramente aos teus cuidados, nós te agradecemos profundamente, Senhor, e te pedimos, abençoa a humanidade, protege o nosso Brasil, derrama teu amor sobre os nossos governantes, ilumina a mente daqueles que decidem os destinos da terra e guarda os nossos corações na serenidade da paz que tu reservas para as almas que te servem. Obrigado, Senhor, por tudo que tu nos concedes e abençoa os nossos corações tão sedentos de ti. Ai, a gente dorme, vai dormir até sereno agora. Amigos, até dia 22 e estaremos juntos em mais um capítulo, mais um estudo. Um grande abraço a todos.